Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso terceiro episódio de uma série de 4 episódios a respeito dos objetivos da Zite, tá bom? Então essa série, só lembrando, ela tá saindo em áudio, tá saindo também aqui no YouTube, no Spotify, e também ela vai estar na trilha, tá? Da trilha inicial da Zite. Então vai estar na plataforma, no site da Zite também, tá bem? Então essa série aqui, ela tem 4 partes, cada parte tem 4 episódios. A gente está aqui na parte 3, no terceiro episódio, que é a respeito essa parte toda, né, essa base toda da trilha é a respeito dos objetivos da Zite, né? A Zite é uma comunidade, mas para que ela existe, né? O que a gente está buscando realizar, construir através da Zite. Então, a gente está aqui no terceiro episódio dessa série de 4 a respeito dos objetivos. E o terceiro objetivo é dados, né? São os dados, é a Zite enquanto um banco de dados imenso, interseccionado a respeito de diversas coisas que envolvem as humanidades exponenciais. Então, a primeira coisa para a gente entender, pessoal, é que existem inúmeras formas aí de dados, né? Existem dados estatísticos, dados qualitativos, cruzamento de dados, discussão, intercâmbio narrativo entre os dados locais e globais. Tudo isso determina o objetivo construtivo da comunidade, tá? É assim, através de diversas formas de obtenção de dados, que a Zite manifesta a sua atividade. Então, a gente vai buscar dados por diversos meios, né? O principal deles vocês vão ficar sabendo aqui logo em breve, mas não é um único, né? Ela não se delimita, ela existe para buscar dados a respeito das humanidades exponenciais e assim conseguir se tornar esse grande observatório global, né? Dos movimentos, do comportamento, do pensamento de vanguarda. Esse aí como um dos principais objetivos da nossa comunidade. Esse monitoramento do clima sociocultural, esse monitoramento do Zeitgeist, tá bem? Então, o que são os dados aí para a Zeit, né? O que são dados para a gente, para nossa comunidade? Mais uma vez, como todos os objetivos da Zeit, a gente consegue dividir em 2 partes, né? A gente consegue observar esses objetivos sob um viés, sob uma perspectiva coletiva, né, enquanto comunidade mesmo, e sob uma perspectiva individual. Então, para seus objetivos pessoais, né? Então, coletivamente, a Zite enquanto banco de dados, né, para o grupo, significa que as pesquisas elas são o cerne, são o coração da nossa comunidade, né? E os dados vão dar para as pesquisas a validação. Então, a gente se tornar esse observatório global do Zeitgeist, né, criar esse monitoramento do clima sociocultural, isso vai exigir, obviamente, pesquisas, né, essas pesquisas vão validando os nossos dados. Então, os dados, a maneira como a gente revela esses dados através de relatórios e tudo mais, eles determinam um grande fator validador da comunidade, né? A gente vai se tornar esse observatório global, a gente vai ter essa capacidade de monitoramento conforme os nossos dados vão se tornando dados mais relevantes, certo? Então, para eles se tornarem mais relevantes, a gente precisa de pesquisas mais abrangentes, mais sólidas, mais relevantes cada vez mais. Então, apresentar constantes relatórios sobre os mais diversos temas das humanidades exponenciais, sempre de maneira digital, gratuita, aberta, é uma forma que a comunidade encontrou para servir a sociedade como um todo através de seus propósitos, tá bem? Além disso, os dados, análises, apontamentos, relatórios permitem a ZAID tornar-se também uma autoridade de aconselhamento de diversos outros órgãos, né? Ela acaba sendo uma chancela também sobre movimentação e manifestação das humanidades. Certo. E aí a gente, claro, tem que entender as artes também. Esse mesmo objetivo de banco de dados, ele pode ser levado para o pessoal. Então, se a gente sabe que em conjunto, coletivamente, né, a obtenção de dados, tornar-se aí um observatório do clima sociocultural, do Zeitgeist, é um objetivo que torna a comunidade como um todo uma comunidade de grande relevância.
Porém, a gente tem que observar também, de grande relevância, assim, como órgão aconselhador, para, enfim, inúmeros propósitos, né? Mas também isso, claro, reflete-se em objetivos pessoais. Então, membros da comunidade, né, desde que sejam Zite Hunters, né, tenham passado por algumas trilhas, lembrando que as trilhas são totalmente gratuitas e todos os membros podem fazer, ela só tem uma série, uma ordem para serem feitas, né? Então, os membros aí que se tornem Zite Hunters, os Ziters que se tornem Zite Hunters, e que sejam engajados em seus capítulos e tudo mais, eles podem apontar flags, e essas flags que são pontos focais que eles determinam, né? São, olha, observem esse ponto aqui, né? Eu enquanto Zite Hunter, enquanto pessoa instruída para isso, eu observei esse ponto e acho que ele é um ponto a ser estudado pela comunidade. Eu acho que a minha célula aqui da comunidade ela tem que voltar o foco para esse ponto que eu entendi que ele é uma humanidade exponencial. Isso é uma flag. Então, quando os Zite Hunters eles têm esse direito, né, eles podem apontar flags e determinar discussões e análises de humanidades exponenciais específicas, de maneira a trazer o foco da comunidade para questões relevantes que ele tenha descoberto, né? Conseguindo assim uma força grande, imensa, para desenvolver as suas próprias pesquisas e projetos pessoais, né? Que ele vem observando, que ele vem trabalhando, etc. Então, como que isso funciona? Como que funcionam esses apontamentos e como eles se tornam pesquisa de fato? Então, primeiro, existem outras formas, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é engessado, existem outras formas de pesquisa, mas naturalmente a ASAID funciona com essas pesquisas oficiais que acontecem nas células, independente das extras ou extraoficiais, que vão seguir esse caminho. Então, o Zite Hunter aponta uma flag, então tem um capítulo onde alguns Zite Hunters apontam lá determinadas flags e tal. O próprio capítulo vota, os membros, os writers do capítulo votam ali para determinar quais flags vão se tornar objeto de estudo naquele momento. Eles podem, ela pode não se tornar naquele momento, se tornar depois, enfim, criar uma ordem aí, mas os Zite Hunters fazem esse apontamento de flags, as flags tornam-se objetos de pesquisa, as pesquisas são temas dos eventos, então olha, a gente elegeu esse tema aqui como, né, essa flag que se apontou se tornou, foi eleita pelo capítulo e se tornou ah, o tema do evento que acontece agora, o próximo evento oficial aqui, ou do capítulo, ou da região, enfim. E aí a gente vai utilizar esse tema para criar um formulário, né? Vai convidar pessoas relacionadas ao tema, vai utilizar o tema como um formulário para gerar pesquisa. O evento, né, que vai ser feito em cima desse tema, ele gera pesquisas, gera dados e gera análise a respeito do próprio tema, pela própria capilarização, pela própria divulgação que a própria comunidade faz. Então, esse é o caminho. Né? Os Zite Hunters apontam flags, as flags tornam-se objetos de pesquisa, as pesquisas são temas dos eventos, os eventos geram os dados para essas pesquisas, gerando análise, etc. e tudo mais. Então, para finalizar aí, né, essa delimitação de 4 células permite uma organização na obtenção direta dos dados, né? Pois a cada célula, o membro possui um novo range, um novo alcance aí para o apontamento de flags e a difusão das pesquisas e a realização de eventos e análises nesse novo range. Então, as células, o capítulo, né, a célula local, ela se organiza, tem seus eventos locais, tem suas pesquisas locais, e isso é levado depois para a região, né, para o nacional, que também a partir daí passa a observar também o que rola no local e tenta integrar com o que rola no nacional e assim por diante. A gente vai encontrando esses caminhos de similaridades, de intersecção e também de diferenças entre o que há em cada nível, né, em cada célula. Isso é muito interessante para a gente conseguir fazer análise comparativa de narrativas, de dados, de pesquisas gerais que a comunidade vai desenvolvendo para compreensão do clima sociocultural das humanidades exponenciais do Zeitgeist como um todo. Tá bom, gente? Então, esse foi mais um episódio aqui, explicando toda a parte de objetivos da ZAID, como ela funciona. Então, o próximo é o último da série aqui da parte de objetivos, certo? E depois a gente vai para os valores, para a filosofia da comunidade. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos que ficaram aí. Foram 10 minutinhos, foi breve esse. Até a próxima. Até mais.